Olá, irmãos, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, conforme eu havia dito há alguns dias atrás, eu vou começar a exposição de um documento da Convenção Batista Brasileira que chama Declaração Doutrinária. É que eu estou olhando aqui na tela, aqui do lado, para poder falar para os irmãos. É a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Esse é um documento oficial que está lá no site da Convenção. E eu vou começar expondo aqui. Na verdade, é um documento com 19 artigos, né? Como eu havia dito no outro vídeo lá antes. E com 19 artigos tratando daquilo que os batistas creem, né? Das bases do que os batistas creem. Claro que cremos na Bíblia, né? Mas existem alguns assuntos assim que tem um cuidado maior, né? Para que possamos nos fundamentar melhor. Bom, o primeiro capítulo é sobre as Escrituras Sagradas. Eu vou estar acompanhando aqui do lado, mas à medida que eu vou falando, vai ter aqui, né, algumas especificações de versículos, tá bom? Para os irmãos também poderem ver. Acredito que não vai ser longo o vídeo, né? Eu vou tentar fazer o mais curto possível, mas eu já postei, né, a declaração doutrinária, vou postar novamente, e também a estrutura do capítulo 1, que é falando sobre as Escrituras Sagradas. Bom, começando. O capítulo 1, então, aborda sobre as Escrituras Sagradas, né? Esse capítulo 1, ele tem 7 tópicos, e eu vou falar cada tópico, um por um, tá bom? O primeiro tópico é o seguinte: as Escrituras Sagradas é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Os irmãos vão ver os versículos referentes a essa afirmação, né, desse tópico, mas eu vou ler aqui um dos versículos, né, para não ficar longo demais. Está lá em 2 Pedro 1, versículo 21, que diz assim: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Que remete ao Antigo Testamento, quando os profetas falavam, não só os profetas, os reis também, os sacerdotes, eles falavam, não sacerdotes, na verdade, eles levavam, né, do povo para Deus, mas os reis e os profetas, eles falavam de Deus para o povo. Então, e eles não falavam pela vontade humana, eles falavam impelidos pelo Espírito Santo, né? O que justifica essa afirmação de que as Escrituras Sagradas é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. O tópico 2 é: sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia teve o autor, as Escrituras Sagradas teve Deus como autor, mas ele usou homens para escrever, né? Os homens foram inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. Um versículo que prova isso está lá em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada, ou seja, as Escrituras Sagradas. Ela permanece para sempre, né? E é a palavra do Senhor. O tópico 3 diz assim: as Escrituras Sagradas têm por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover a glória de Deus. Vamos ver Atos 3, 21, que exemplifica isso que eu acabei de... esse tópico, né, da declaração doutrinária. Atos 3, 21 diz assim: é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Então, esse tópico diz sobre a revelação de Deus, né? Tudo o que Deus vai fazer já foi revelado na sua palavra, como ele vai agir, né? E como ele age, né? O tópico 4 diz assim: seu conteúdo é a verdade sem mescla de erro
e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina, ou seja, as escrituras sagradas elas não estão erradas em hipótese alguma. Vão ter alguns versículos de referência aqui para os irmãos, mas eu vou ler o que está em Romanos 15, versículo 4. Ele diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Ou seja, a Bíblia ela foi escrita para nos ensinar, para nos instruir. Tópico 5. Revela as Escrituras Sagradas, revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. Os versículos vão estar aqui, mas eu vou ler o que está em 2 Timóteo 3, 15, 16 e 17. Diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E engraçado, que fica um questionamento. Olha o que está dizendo, no 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Bom, então vamos pensar. Deus será então que ele usa da doença para ensinar alguma coisa para os seus filhos? Porque aqui em 2 Timóteo, ou qualquer outra coisa, um acidente, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo. Porque aqui em 2 Timóteo 3, 16, 17, diz que toda a Escritura ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e instruir na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, o homem ele aprende a partir das Escrituras. As Escrituras que vai deixar ele apto para servir, as Escrituras que vai fazer com que ele se livre do pecado, as Escrituras que vai fazer com que ele seja corrigido, repreendido, e não por conta de doenças e acidentes. Isso não é da parte de Deus, porque as Escrituras não dizem isso. Amém? Bom, vamos para o próximo aqui. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devemos ser aferidas as doutrinas e as condutas dos homens. Ou seja, tudo, a conduta e as doutrinas pregadas, elas devem ser colocadas diante da Bíblia, para que a Bíblia julgue essas doutrinas e condutas, para saber se elas são erradas ou não. Um exemplo nesse tempo de pandemia, vem muitas coisas falando, e muitas pessoas se colocam numa posição de um profeta que não são e falam muitas coisas. E aí a gente fica assim, poxa, será que essas coisas são corretas? Bom, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar na palavra, às vezes pegar aquele texto que a pessoa está usando e dar uma lida melhor naquele texto, no contexto, nos capítulos antes, para a gente entender o que significa de fato aquilo ali e até para julgarmos se aquilo ali que está sendo dito por aquela pessoa está certo ou não. Amém? Vamos para o próximo aqui. E o último tópico. Ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo, Ou seja, as Escrituras Sagradas elas devem ser interpretadas sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Vamos em 2 Timóteo
1:13. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Bom, o que diz isso? Né? E o que tem a ver com esse tópico, né? Que as Escrituras Sagradas ela deve ser interpretada à pessoa e aos ensinos de Jesus Cristo. Todo ensino, até mesmo os que não são bíblicos, mas no caso aqui estamos falando da Bíblia, eles devem ser observados, interpretados. Por exemplo, o Antigo Testamento, a gente tem que ler ele com o olhar de Cristo, entende? Porque, por exemplo, o Antigo Testamento era um tempo onde o povo vivia sob a lei, né? E ali eles pecavam e morriam, né? Alguns pecados eram pecados de morte, a pessoa pecava e morria, né? E então a lei ela tinha essa cobrança. A lei, segundo Hebreus, era o aio, era o condutor da pessoa até Cristo. No Novo Testamento, na Nova Aliança, Cristo passa a ser, a vida do cristão passa a ser por meio de Cristo, por meio do amor que foi demonstrado na pessoa de Cristo por Deus, quando Ele morre pelos nossos pecados, né? Então, não só o Antigo Testamento, mas até mesmo todo o Novo Testamento, nós temos sempre que ter, como diz aqui em 2 Timóteo 1:13, que retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Então, Cristo, a sã doutrina, é a doutrina bíblica, como um todo, vamos dizer assim. Cristo, ele é o modelo, entende? Ele é o nosso padrão. Nós olhamos para Cristo e comportamos da maneira que Cristo comporta. Aí, ou seja, até mesmo na leitura da Bíblia, nós lemos ela a partir do conhecimento que nós temos da pessoa de Cristo, entende? E aí nós conseguimos fazer interpretações corretas das Escrituras Sagradas. Amém? Bom, meus irmãos, é isso. Até o próximo capítulo, que vai ser sobre Deus. Amém? E esse capítulo é dividido em 3 subtemas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Então, tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau.